Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo para a nossa incrível playlist de Transforme-se. Bom, esses vídeos têm feito muito sucesso, muita gente está realmente encantado com esses vídeos, que é uma espécie de autoajuda para vocês. Existem muitas pessoas que estão passando por dificuldades, problemas sérios na vida, problemas de depressão, tristezas, inseguranças, ninguém sabe realmente o que vai acontecer no futuro, as incertezas do dia seguinte. E esta playlist veio a calhar por meio de um livro que eu tenho o costume de ler a vocês um capítulo por semana. São parábolas budistas, histórias budistas, são contos que realmente nos espelham, nos fazem perceber, nos despertam para o dia a dia e nos aconselham quais são os melhores caminhos, as melhores atitudes, o melhor comportamento que devemos ter perante certas situações. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou ler o capítulo deste livro no qual, por enquanto, não interessa o nome do livro. Este nome vai ser revelado no final dessa playlist. Então eu peço que, por favor, respeitem pelo menos isso, porque tem muita gente que já chegou falando o nome do livro e eu acabei bloqueando, porque se não respeitam as simples instruções de um vídeo que vai ajudá-los no seu caminho espiritual ou no seu caminho do dia a dia, imagina o restante, não é mesmo? Então eu vou ler um capítulo e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, muita gente vai perceber e vai despertar a sua consciência a partir de agora. O mestre japonês Aikido era um professor severo e seus pupilos tinham medo dele. Um dia, enquanto batia as horas no gongo do templo, um dos pupilos esqueceu de um toque porque estava olhando para uma bela moça que passava por perto. Sem que o pupilo soubesse, Aikido estava atrás dele. Aikido bateu no pupilo com seu bastão. O choque fez com que o coração do pupilo parasse e ele morresse. Ao observar essa história, você poderá pensar que o mestre matou seu discípulo. Não foi isso. O discípulo iria morrer de qualquer forma, aquele era o momento de sua morte. O mestre sabia disso, ele apenas usou o momento de sua morte para que o pupilo atingisse a iluminação. Isso não está contado na história, mas foi assim que ocorreu. Do contrário, por que o mestre estaria atrás daquele discípulo? Ele não teria nada mais o que fazer? Naquele momento não havia nada que fosse mais significativo, porque esse discípulo iria morrer e sua morte tinha que ser aproveitada. Essa história é bela e muito significativa. O discípulo viu uma bela moça passar e perdeu toda a sua consciência. Todo o seu ser ficou cheio de desejo. Ele queria seguir a moça, possuí-la. Estava alerta apenas um segundo antes, mas naquele instante não estava mais alerta. Quando batia no gongo, estava completamente alerta. Isso é parte da meditação em um mosteiro zen. Não importa o que você esteja fazendo, deve ter total percepção do que ele está fazendo. Seja o que for que você faça, esteja presente neste ato como uma luz, e tudo se revelará. Então esse discípulo, no momento de sua morte, estaria alerta e o estado de percepção, mas a mente interveio e fez a última coisa, sua última saída. Olhou para uma bela moça. Nesse momento em que o discípulo perdeu a percepção, o mestre bateu com força em sua cabeça. O mestre estava vendo a morte aproximar-se, invisível, e usou o golpe apenas para restaurar a percepção do discípulo. O mestre estava esperando atrás. Os mestres estão sempre esperando atrás dos seus discípulos, seja física ou não fisicamente, e esse é um dos grandes momentos, quando uma pessoa está prestes a morrer. O mestre bateu nele com força, seu corpo caiu, mas por dentro ele voltou a estar alerta. O desejo desapareceu, tudo caiu junto com o corpo despedaçado. Ele se tornou alerta, e este estado de alerta, ele morreu. Quando você consegue juntar o estado de alerta com a morte, você se torna iluminado. Bom, esteja alerta. Sinta cada momento como se fosse o último. É bem possível que este seja de fato o último momento. Então aproveite-o o máximo. Desfrute-o em sua totalidade. Nesta totalidade, você estará alerta. Chama-se A Morte Súbita do Discípulo de Aikido. Bom, vamos explicar certas coisas antes que os jovens deem um surto da cadeira, não é mesmo?
A primeira coisa dessa parábola é o estado de alerta da mente. Muitas das práticas, seja meditativa, seja de leitura de um livro, seja de uma prática de um exercício físico, ou mesmo de um exercício de filosofia diário que nós temos falando conosco, nós temos que manter-nos sempre alerta. As percepções, a consciência, o estado da mente, ela deve existir. A questão é, nós nunca prestamos atenção, a devida atenção em cada exercício que nós fazemos, em cada atividade, em cada momento, seja uma leitura, seja um passeio com a família, seja realmente o estar naquele momento. Quando você tocar um gongo, toque o gongo. É isso que ele colocou. Mas a mente dele não estava concentrada no fato, ela estava distraída, ou seja, a atenção, a percepção, o ensinamento de tocar um gongo não é simplesmente gesticular e fazer com que aquele som ocorra, mas o momento certo, a precisão do momento, o ensinamento que lhe foi dado e toda a responsabilidade que ele está exercendo, a mente conduz o movimento. Na hora que Kido dá o golpe e ele morre, o golpe, dentro do Zen Budismo, ele ocorre com o fato de voltar-se a sua atenção. Quando ele volta a sua atenção, ele volta a percepção para o que ele estava fazendo, e ele acabou falecendo. E por que ele se ilumina no estado da sua morte? Porque a sua consciência volta-se ao seu corpo, ele volta-se ao seu eu. Quando ele volta ao seu eu, a consciência tem a percepção de quem ele é, o que ele está fazendo, como ele está fazendo e o momento em que tudo ocorre. Como ele já estava para falecer, ele quis com que ele vivenciasse o processo de sua morte. Eu já expliquei aqui em diversos vídeos que durante o processo de morte, você deve prestar atenção. O ato de morrer, como eu disse nos vídeos, ele é um ato no qual você deve ter a total concentração, a percepção de tudo que está acontecendo. É um momento harmônico na qual você vai se desapegar de todos os seus corpos, seja do seu corpo físico, mental, emocional. Você vai se desconectando pouco a pouco e você vai entrando no caminho que nós chamamos do caminho do bardo, ao qual você leva por alguns dias toda uma jornada para o reino espiritual ou de volta à sua consciência. E ele precisava estar 100% concentrado para realizar esse retorno. Caso contrário, ele iria se perder por meio de suas vaidades, ou seja, ele iria morrer no meio de uma distração e a sua consciência estaria completamente longe do seu corpo. O fato da sua consciência estar longe do seu corpo faz com que você se perca dentro de todo o processo. Quando ele juntou a consciência do seu discípulo com o seu corpo, dentro de um estado da morte, na qual já estava programado pelo seu karma ou por qualquer outra lei divina, aquele momento do seu falecimento, ele volta seu eixo, a sua mente, sobre suas emoções e sobre o seu corpo físico, e aí ele entra na jornada do pós-morte. Ok? Prestem atenção em tudo que foi dito. Esta é uma parábola que reflete tudo aquilo que eu falo nos meus vídeos. Toda a parte do mantenha-se concentrado, mantenha-se desperto, mantenha-se atencioso sobre quem você é, sobre a sua vida, sobre a sua postura, sobre como você conduz a sua vida. Quando falecemos, a sua mente tem que estar perfeitamente colocada no eixo para que nada saia do lugar. Quando eu falo aí nos vídeos, quando você morrer, morra com vontade, é exatamente este princípio. Morra com vontade, para que toda essa energia seja transmutada de maneira precisa e você não se perca no caminho. Se perdendo no caminho, você irá ficar aqui por uma grande eternidade, ou até mesmo o seu karma ser anulado. Ou seja, ele provavelmente, por ter se perdido na vaidade dele, se encantado por uma beleza na qual passou à sua frente, ele provavelmente iria se perder, iria se tornar mais uma alma vagando nesse mundo. Ok? Bom, meus amigos, é uma parábola que é muito legal e realmente representa tudo aquilo que eu falo para vocês. Então, por favor, assistam muitas e muitas e muitas vezes este vídeo para que vocês consigam ter a sua consciência, o despertar das suas percepções e entender cada vez mais o que acontece com vocês e como isso reflete no mundo espiritual.
tá bom? Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, compartilhem o vídeo, divulguem o vídeo para aqueles que vocês realmente acham que devem escutar essa mensagem. Sejam os parentes, os entes queridos, sejam pessoas da tua escola, da faculdade, pessoas que estão do seu lado, que precisam de uma mensagem para entender cada vez mais o que ocorre com elas. Muito obrigado de coração a todos vocês. E eu vejo vocês então nos próximos vídeos dessa playlist. E como eu sempre digo, a todos que estão dentro da procura deste conhecimento e deste equilíbrio, Namastê, meus nobres gafanhotos.